Irmãos, Paulo revelou a identidade real do anticristo e a igreja tem escondido essa verdade por 2000 anos. Não é um líder político futuro, não é um ditador mundial que ainda vai aparecer. O anticristo que Paulo descreveu já está operando há séculos através do próprio sistema religioso que usa o nome de Cristo para se opor a Cristo. As cartas de Paulo contêm a profecia mais devastadora sobre o anticristo, um sistema que se apresenta como cristão, mas opera com um espírito completamente oposto aos ensinos de Jesus. Uma religiosidade que usa terminologia bíblica para promover agenda antibíblica. Todo alimento sólido pertence aos que são maduros. E hoje, meus irmãos, vocês vão descobrir por que a interpretação real de Paulo sobre o anticristo foi substituída por fantasias hollywoodianas que desviam a atenção do verdadeiro inimigo que já está no meio da igreja. Vocês sabem por que essa revelação é escondida? Porque ela identifica o sistema religioso moderno como manifestação do espírito anticrístico, porque revela que o maior inimigo de Cristo não está fora da igreja, está dentro da igreja. Quando descobrirem o que Paulo realmente ensinou sobre o homem da iniquidade, mistério da iniquidade e apostasia, vocês entenderão por que denominações preferem manter cristãos focados em anticristo político futuro, em vez de anticristo religioso presente. Esta não é teoria conspiratória, é exegese das próprias palavras de Paulo, que revela um padrão profético cumprido diante dos nossos olhos através de religiosidade que se opõe aos valores que Jesus ensinou. Do templo de Deus, onde o anticristo se assenta até os sinais e prodígios mentirosos, que valida sua autoridade, Paulo deixou descrição exata do sistema religioso que dominaria a cristandade nos últimos tempos. Vocês estão preparados para descobrir que Paulo não estava alertando sobre político futuro, mas sobre sistema religioso que se desenvolveria em nome de Cristo? Estão prontos para entender que a profecia do anticristo se cumpriu através da própria igreja institucional? Porque quando terminarem de ouvir, vocês nunca mais vão conseguir ignorar o anticristo que está operando através do cristianismo organizado. Irmãos, eu preciso começar destruindo a interpretação hollywoodiana do anticristo, que denominações promovem para desviar a atenção do anticristo real que Paulo identificou. Porque sistema religioso criou fantasia sobre ditador mundial futuro para esconder realidade sobre sistema religioso presente. A igreja moderna ensina que anticristo será líder político que aparecerá no fim dos tempos, fará aliança com Israel, quebrantará pacto, exigirá adoração no templo reconstruído em Jerusalém. Uma narrativa cinematográfica que não tem base na profecia paulina real. Isso é distração estratégica que mantém cristãos procurando o inimigo futuro enquanto ignoram o inimigo presente que já domina suas próprias comunidades de fé. A fachada funciona assim. Pega elementos dispersos das profecias de Paulo, mistura com fantasias apocalípticas de Hollywood e cria cenário futurista que impede a identificação do sistema anticrístico atual. Homem da iniquidade vira político mundial. O templo de Deus vira templo físico em Jerusalém. Mistério da iniquidade vira evento futuro específico. E sabem qual é o resultado dessa distorção? Cristãos que conhecem cronologia fictícia de eventos futuros, mas não reconhecem manifestação real de espírito anticrístico em suas denominações. A verdade é que Paulo nunca descreveu o anticristo como fenômeno político externo à igreja. Descreveu como fenômeno religioso interno à igreja. Não alertou sobre ditador que perseguiria cristãos de fora. Alertou sobre sistema que corromperia cristãos de dentro. Quando Paulo escreve sobre anticristo, usa linguagem religiosa, templo de Deus, aparência de piedade, sinais e prodígios, engano daqueles que perecem. Não usa linguagem política.
nações, exércitos, governos, tratados. A característica central do anticristo paulino não é poder político, é engano religioso. Não é força externa que ataca a igreja, é corrupção interna que destrói igreja de dentro para fora. Paulo alertou sobre anticristo que usaria nome de Cristo, terminologia cristã, aparência de piedade, para promover agenda que contradiz espírito de Cristo, exatamente o que vemos no cristianismo institucional moderno. A fachada religiosa quer que vocês procurem anticristo político no governo secular, enquanto o anticristo religioso opera livremente nas denominações. Querem que temam ditador futuro, enquanto se submetem a sistema presente que manifesta mesmo espírito de oposição a Cristo. Querem que vocês sejam detetives de profecias futuras, em vez de discernidores de espíritos presentes que já estão corrompendo o movimento de Jesus. Agora vou dissecar sistematicamente as passagens paulinas sobre anticristo para revelar que ele descreveu sistema religioso, não líder político. A descrição principal, 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Análise devastadora. Paulo conecta a manifestação do anticristo com apostasia, não com eventos políticos, mas com corrupção religiosa dentro da própria igreja. Homem do pecado, personificação de sistema corrupto, não pessoa individual. Se opõe e se levanta, oposição interna, não externa. Templo de Deus, essa igreja, não prédio físico em Jerusalém, querendo parecer Deus, reivindicação de autoridade divina através de liderança religiosa. O contexto revelador, 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Paulo revela que mistério da iniquidade já operava no primeiro século. Não era evento futuro, era processo presente de corrupção religiosa que ele testemunhava. Já opera, presente contínuo, não futuro distante. Mistério, operação secreta dentro da igreja. Do meio seja tirado. Remoção de resistência apostólica genuína. A estratégia anticrística, 2 Tessalonicenses 2:9-11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios mentirosos, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Paulo identifica a metodologia do anticristo, não força bruta, mas engano religioso através de sinais e prodígios mentirosos. Sinais e prodígios mentirosos. Manifestações sobrenaturais falsas para validar a autoridade. Engano da injustiça. Injustiça disfarçada de piedade. Operação do erro. Sistema que faz pessoas acreditarem em mentiras religiosas. A caracterização complementar. 1 Timóteo 4:1-3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares. Paulo descreve liderança anticrística, religiosos que promovem doutrinas demoníacas através de hipocrisia e mentiras. Hipocrisia de homens, líderes religiosos falsos, doutrinas de demônios, ensinos que parecem espirituais, mas promovem agenda satânica, proibindo casamento, celibato clerical como exemplo específico. A revelação final, 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo culmina descrevendo o sistema religioso dos últimos dias, caracterizado por aparência de piedade que nega eficácia do verdadeiro cristianismo. Aparência de piedade, religiosidade externa sem transformação interna. Negando eficácia, sistema que anula poder transformador do Evangelho. A conclusão inevitável. Paulo não descreveu o anticristo como líder político futuro, ditador mundial secular governante que persegue a igreja externamente. Paulo descreveu o anticristo como sistema religioso presente, liderança que corrompe a igreja internamente, religiosidade que usa nome de Cristo para se opor a Cristo. Agora vou revelar como a profecia de Paulo sobre anticristo se cumpriu exatamente através do desenvolvimento do cristianismo institucional. Primeira manifestação: sistema clerical e hierárquico. Paulo alertou sobre anticristo que se assentaria no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso se cumpriu através do desenvolvimento de hierarquia clerical que reivindica a autoridade divina. Evidências históricas. Papa reivindicando infalibilidade e autoridade suprema sobre a Igreja. Padres reivindicando poder de absolver pecados e consagrar a Eucaristia. Bispos reivindicando sucessão apostólica e autoridade sobre fiéis. Pastores reivindicando unção especial e posição de intermediários. Verdade oculta. Sistema clerical moderno opera exatamente como Paulo descreveu. Líderes religiosos que se assentam no templo de Deus, igreja, querendo parecer Deus, reivindicando autoridade divina. Segunda manifestação: doutrinas contrárias ao Evangelho. Paulo alertou sobre doutrinas de demônios promovidas por hipocrisia de homens que falam mentiras. Isso se cumpriu através de ensinos que contradizem simplicidade do Evangelho. Exemplos específicos: celibato clerical, proibindo o casamento, como Paulo profetizou venda de indulgências, contradizendo salvação pela graça, dízimo obrigatório, contradizendo generosidade voluntária, intermediação clerical, contradizendo sacerdócio universal. Verdade oculta: denominações promovem sistematicamente doutrinas que Paulo identificou como manifestações do espírito anticrístico. Terceira manifestação: sinais e prodígios mentirosos. Paulo alertou sobre anticristo operando com todo o poder e sinais e prodígios mentirosos. Isso se cumpriu através de milagres fabricados para validar a autoridade clerical. Manifestações modernas, milagres de relíquias católicas e aparições marianas, curas teatrais em programas de TV evangélicos, profecias manipuladas para controlar comportamento, visões convenientes que sempre validam autoridade de líderes. Verdade oculta: sistema religioso usa manifestações sobrenaturais falsas, exatamente como Paulo profetizou que anticristo faria. Quarta manifestação: aparência de piedade sem eficácia. Paulo alertou sobre sistema com aparência de piedade, mas negando eficácia dela. Isso se cumpriu através de religiosidade externa, que não produz transformação real. Características observáveis: rituais elaborados que não mudam vidas, doutrinas complexas que não libertam pessoas, organizações ricas que não resolvem problemas sociais, líderes santos que vivem em luxo e corrupção. Verdade oculta: cristianismo institucional moderno tem exatamente a aparência de piedade externa que Paulo identificou como característica do sistema anticrístico. Por que sistema religioso esconde essas verdades? Autopreservação. Admitir seria confessar que são manifestação do anticristo, manutenção de poder. Revelação destruiria a autoridade clerical. Proteção financeira, exposição eliminaria sustento denominacional. Controle populacional.
Verdade libertaria cristãos da dependência sistêmica. A verdade é que a profecia de Paulo sobre Anticristo se cumpriu perfeitamente através do próprio sistema religioso que afirma representar Cristo, mas opera com espírito oposto a Cristo. O Anticristo não é líder político futuro que atacará a igreja. É sistema religioso presente que já corrompeu a igreja de dentro para fora, exatamente como Paulo profetizou. Irmãos, chegou o momento onde vocês não podem mais fingir que não reconhecem manifestação do Anticristo no próprio sistema religioso que frequentam, onde não dá mais para buscar Anticristo futuro enquanto ignoram o Anticristo presente. Vocês têm duas escolhas diante de vocês. E essas escolhas determinarão se vocês resistem ao espírito anticrístico ou se tornam parte da manifestação dele. Primeira escolha: continuar procurando anticristo político futuro, enquanto participam de sistema religioso que manifesta características anticrísticas presentes. Manter-se em denominações que operam exatamente como Paulo descreveu o sistema corrompido. Segunda escolha: reconhecer que a profecia do anticristo se cumpriu através do cristianismo institucional e sair de sistemas que manifestam o espírito oposto a Cristo, mesmo quando usam o nome de Cristo. Vocês sabem qual é a diferença entre essas escolhas? Uma permite que vocês mantenham zona de conforto denominacional enquanto apoiam o sistema anticrístico. A outra os força a tomar posição radical contra a religiosidade que Paulo identificou como manifestação final da iniquidade. Mano, se teu espírito foi despertado para reconhecer o anticristo no próprio sistema religioso, se tu não aguenta mais financiar e participar de manifestações que Paulo condenou, se inscreve aqui no Cartas de Paulo. A gente não está aqui para te tranquilizar. A gente está aqui para te confrontar com a verdade, porque o vale da decisão não é sobre qual interpretação profética defender, é sobre qual posição tomar diante do sistema que Paulo identificou como anticrístico. Paulo não alertou sobre anticristo para satisfazer curiosidade profética. Alertou para que cristãos reconhecessem e resistissem quando o sistema se manifestasse. E o sistema se manifestou exatamente como ele descreveu. Líderes que se assentam no templo de Deus, querendo parecer Deus. Doutrinas que promovem engano da injustiça, através de aparência de piedade, sinais e prodígios mentirosos, para validar a autoridade corrupta, mistério da iniquidade, operando secretamente dentro da igreja. Se vocês reconhecem essas características no cristianismo institucional moderno, têm responsabilidade profética de responder como Paulo ensinou. Destes, afasta-te. Mas afastar-se significa perder benefícios sociais de conformidade religiosa. Significa enfrentar rejeição de comunidades denominacionais. Significa assumir custo de obediência à revelação profética que receberam. Paulo pagou esse preço. Morreu alertando contra o sistema religioso que se desenvolveria usando o nome de Cristo para se opor a Cristo. Deixou exemplo de como resistir ao anticristo religioso, não apenas identificá-lo. O vale da decisão é onde teoria profética se torna obediência prática. É onde vocês param de ser estudantes do anticristo e se tornam resistentes ao anticristo. A escolha é entre apoiar o sistema que Paulo identificou como anticrístico ou obedecer Paulo saindo desse sistema. Irmãos, agora quero que vocês vejam como Paulo viveu a resistência ao espírito anticrístico que já operava em sua época. Como ele identificou e confrontou manifestações iniciais do sistema que se tornaria anticristo institucionalizado. Paulo não especulou sobre anticristo futuro. Combateu o anticristo presente, que já começava a corromper a igreja primitiva através dos mesmos padrões que dominam o cristianismo moderno. E Paulo enfrentou exatamente as manifestações que profetizou sobre o sistema anticrístico. Confronto. 1.
Líderes que reivindicavam autoridade divina. Paulo confrontou superapóstolos, que se apresentavam como superiores espirituais e exigiam submissão incondicional. 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Paulo identificou o padrão que se tornaria sistema clerical. Líderes que reivindicam autoridade apostólica sem demonstrar caráter apostólico. Confronto 2. Doutrinas que corrompiam simplicidade do Evangelho. Paulo resistiu ensinos que complicavam fé simples através de requisitos religiosos adicionais. Gálatas 1:6-7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis para outro evangelho, o qual não é outro. Paulo combateu outro evangelho, não evangelho diferente, mas evangelho adulterado, através de adições religiosas. Confronto 3. Manipulação através de manifestações falsas. Paulo denunciou o uso de sinais e prodígios para validar a autoridade corrupta. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo alertou que manifestações sobrenaturais podem ser diabólicas, especialmente quando usadas para estabelecer dominação religiosa. Confronto 4. Aparência de piedade sem transformação. Paulo expôs religiosidade externa que não produzia mudança interna real. 2 Timóteo 3:5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo identificou o padrão de sistema religioso que mantém forma externa, mas nega poder transformador interno. E Paulo experimentou exatamente o que cristãos experimentam hoje, quando resistem ao espírito anticrístico. Perseguição do próprio sistema religioso, que afirma representar Cristo. Os líderes que Paulo confrontou o acusaram de rebelião contra a autoridade estabelecida, divisão da unidade religiosa, heresia contra doutrinas aceitas, orgulho espiritual e falta de submissão. As mesmas acusações feitas hoje contra quem questiona sistema religioso institucional. Mas Paulo nunca cedeu à pressão. Nunca buscou reconciliação com o sistema corrupto. Continuou alertando e resistindo até que foi morto pelo establishment religioso que não tolerava a exposição de sua natureza anticrística. E resultado da resistência de Paulo, movimento genuíno de Jesus continuou através de pessoas que escolheram simplicidade apostólica em vez de religiosidade institucional. Paulo provou que é possível resistir ao anticristo religioso. Que cristãos podem reconhecer e rejeitar sistema que usa nome de Cristo para promover a agenda oposta a Cristo. Paulo viveu para mostrar que resistir ao anticristo é responsabilidade de todo cristão genuíno, não privilégio de poucos profetas. Agora vou dar protocolo específico para vocês resistirem ao sistema anticrístico que Paulo identificou no cristianismo institucional moderno. Protocolo 1. Reconhecimento das manifestações. Desenvolvam discernimento para identificar características anticrísticas em lideranças e organizações religiosas. Sinais de alerta, autoridade divina, reivindicada. Líderes que exigem obediência incondicional como se fossem Deus, intermediação necessária. Sistema que ensina que acesso a Deus depende de líderes humanos. Manifestações validadoras, milagres, convenientes que sempre confirmam a autoridade de líderes, aparência sem eficácia, religiosidade externa sem transformação real de vidas. Protocolo 2. Rejeição de doutrinas anticrísticas. Identifiquem e rejeitiem ensinos que contradizem simplicidade do Evangelho, conforme Paulo ensinou. Doutrinas a rejeitar. Intermediação clerical, ensino de que precisam de padre, pastor, para acessar Deus, autoridade hierárquica, submissão a líderes que não demonstram caráter cristão, obrigações financeiras, dízimo, ofertas,
como requisito para a bênção, rituais, salvíficos, cerimônias apresentadas como necessárias para a salvação, protocolo. 3. Separação de sistemas corruptos. Implementem mandamento paulino de destes afasta-te em relação a organizações anticrísticas. Passos práticos. Cessem sustento financeiro de organizações que manifestam características anticrísticas. Retirem participação ativa de denominações que promovem doutrinas contrárias ao Evangelho. Formem comunidades simples baseadas em relacionamentos, não em hierarquias. Busquem comunhão com cristãos que também reconheceram sistema anticrístico. Protocolo. 4. Resistência ativa e exposição. Sigam o exemplo de Paulo confrontando manifestações anticrísticas, em vez de ignorá-las passivamente. Métodos de resistência. Exposição pública de doutrinas e práticas que contradizem Evangelho. Confronto direto de líderes que manifestam características anticrísticas. Ensino alternativo que restaura a simplicidade apostólica original. Formação de rede de cristãos comprometidos com resistência ao sistema, resistência que enfrentarão. Sistema religioso reagirá exatamente como reagiu contra Paulo. Acusações de rebelião. Vocês estão se rebelando contra a autoridade de Deus. Alegações de divisão. Vocês estão destruindo unidade do corpo de Cristo. Rótulos de heresia. Vocês estão pregando doutrinas falsas e perigosas. Isolamento social. Vocês não podem ter comunhão conosco. Como responder? Usem estratégia que Paulo usou. Persistência na verdade. Coragem diante de oposição. Fidelidade ao evangelho simples, independente de consequências sociais. Lembrem que Paulo foi rejeitado pelo sistema religioso de sua época por confrontar mesmas características que vocês estão confrontando hoje. Resultado garantizado. Quando resistirem ao sistema anticrístico, experimentarão liberdade de manipulação e controle religioso. Clareza sobre diferença entre Cristo e cristianismo institucional. Comunhão autêntica com outros que também resistem ao sistema poder genuíno que vem de relacionamento direto com Jesus, mas também enfrentarão oposição sistemática de estabelecimento religioso que lucra com manifestações anticrísticas. Vocês estão dispostos a pagar preço que Paulo pagou para resistir ao anticristo religioso? Pai Celestial, olha para estes teus filhos que foram enganados sobre a natureza do anticristo, que aprenderam a procurar inimigo político futuro enquanto apoiam um sistema religioso que manifesta espírito anticrístico presente. Senhor, que revelação sobre profecia de Paulo desperte nestes corações discernimento para reconhecer manifestação do anticristo no próprio cristianismo institucional. Que eles entendam que não foram chamados para especular sobre anticristo futuro, mas para resistir ao anticristo que já opera através de religiosidade, que usa nome de Cristo para se opor a Cristo. E que tenham coragem, Pai, para sair de sistemas que manifestam características que Paulo identificou como anticrísticas, mesmo que isso custe conforto social e aceitação religiosa. Irmãos, talvez esta seja a última oportunidade de reconhecer cumprimento da profecia paulina sobre anticristo. Última chance de resistir ao sistema que vocês têm apoiado sem perceber sua natureza anticrística. O sistema religioso vai continuar promovendo fantasias sobre anticristo político futuro para desviar a atenção de anticristo religioso presente. Denominações vão continuar se apresentando como Igreja de Cristo, enquanto manifestam espírito oposto a Cristo. Mas vocês que receberam revelação sobre profecia real de Paulo, sabem a verdade. Sabem que anticristo se manifestou através do cristianismo institucional. Sabem que foram chamados para resistir ao sistema, não para apoiá-lo. Agora é entre vocês e obediência profética. Entre vocês e coragem apostólica.
entre vocês e fidelidade ao verdadeiro Cristo contra sistema que usa nome dele falsamente. Paulo está clamando através das epístolas. Já opera o mistério da iniquidade. Reconheçam manifestação do anticristo na própria igreja. Destes, afasta-te. Ele não alertou sobre anticristo para curiosidade intelectual. Alertou para a ação prática de resistência e separação. Cartas de Paulo existe para expor manifestação do anticristo no cristianismo institucional, para libertar cativos de sistema que Paulo identificou como corrupto, para formar resistência apostólica contra a religiosidade anticrística. Não estamos aqui para promover teoria profética, estamos aqui para implementar obediência profética que separa servos de Cristo de sistema que se opõe a Cristo. A profecia de Paulo sobre anticristo está chamando vocês para a resistência. A questão é, vocês vão continuar apoiando o sistema que Paulo identificou como anticrístico ou vão obedecer Paulo resistindo a esse sistema? Paulo revelou a identidade do anticristo. Chegou a hora de vocês agirem com base nessa revelação. O anticristo não está chegando. O anticristo já chegou através do próprio cristianismo institucional. Reconheçam, resistam, saiam do sistema anticrístico.